E aí galera, aqui é o Barba e mais uma vez eu venho trazer uma atualização de algo que aconteceu recente. Ontem mesmo o Trump anunciou novas tarifas e anunciou, esse é o ponto que eu venho trazer, tarifas de 100% para medicamentos importados. Dá uma olhadinha na análise da CNBC. Bem-vindo de volta. O presidente Trump promete impor uma tarifa de 100% sobre as empresas farmacêuticas, a menos que a empresa concorde em construir uma fábrica aqui nos Estados Unidos. A ameaça de tarifa deve entrar em vigor em 1º de outubro. John Flaven, fundador e CEO da Portal Innovations, junta-se a nós agora. Investidor em empresas de biotecnologia em estágio inicial. John, como isso afeta seu mundo? Bem, quero dizer, se voltarmos um pouco antes de um medicamento se tornar um medicamento, ele começa em um laboratório, geralmente em uma universidade de pesquisa, e depois se transforma em uma empresa. E essa empresa desenvolve o medicamento durante muitos anos e investe muito capital para levar esse produto inovador aos pacientes. Ao longo desse processo, essas empresas estão realizando estudos clínicos e também estão fabricando o medicamento de acordo com o componente para que ele possa ser eficaz quando chegar ao mercado dos Estados Unidos após a aprovação da FDA, com uma estratégia de preço que seja competitiva e acessível para o sistema de saúde dos Estados Unidos. Portanto, se considerarmos isso como pano de fundo, se impusermos tarifas, estaremos aumentando, no final das contas, o ônus para o consumidor americano e para as seguradoras que estão pagando a conta. Assim, ao longo desse caminho, não só será mais caro fabricar o produto depois que ele for aprovado pela FDA, mas ao longo do caminho, essas jovens startups, 90% delas dependem de oportunidades de terceirização fora dos Estados Unidos para conseguir levar seus produtos ao processo de testes clínicos de forma competitiva em termos de custo. Portanto, esses são os aspectos que preocupam os investidores. Mas depois de passar pelo processo de teste clínico, eles não podem tomar a decisão de fabricar nos Estados Unidos caso seja bem-sucedido para não ter que pagar as tarifas? Absolutamente não. Portanto, acho que no final desse processo é ótimo ver a terceirização da fabricação. Veja as ótimas notícias da Eli Lilly. Até mesmo fabricantes estrangeiros como a Novartis e a Roche estão anunciando que investirão mais de 20 bilhões de dólares em novas fábricas. A Lilly acabou de falar sobre o lançamento de uma nova fábrica em Houston, por exemplo. Todas essas são boas notícias para a economia dos Estados Unidos a longo prazo. Acho que o impacto que me preocupa é realmente o de curto prazo, mudando as linhas de suprimento para poder trazer um novo medicamento ao mercado, e até mesmo a terceirização do fabricante final do ingrediente farmacêutico ativo. A capacidade não existe no momento, portanto, na melhor das hipóteses, isso criará atrasos para levar esses produtos aos pacientes nos Estados Unidos que se beneficiam desses avanços. Tivemos notícias da União Europeia, hoje. O chefe de comércio disse que eles esperam que os compromissos dos Estados Unidos com os limites das tarifas farmacêuticas sejam respeitados. Isso entra em conflito com algumas das estruturas de declaração que já recebemos? Acho que ainda estamos aprendendo alguns detalhes com relação à forma como as tarifas serão implementadas. Claramente, se você estiver construindo uma fábrica nos Estados Unidos, terá um tratamento favorável. Isso se aplica a tecnologias patenteadas. Isso não parece afetar os produtos genéricos, o que era temido desde o início. Mas acho que, mais uma vez, você encontrará parceiros comerciais, por exemplo, a União Europeia, que podem ter algumas vantagens comerciais benéficas. E muitas dessas empresas já estão se comprometendo, AstraZeneca, Novartis, Sanofi, para fabricar produtos nos Estados Unidos por meio de maiores investimentos em fábricas aqui em nosso solo. John, quando converso com algumas pessoas que fazem mais ou menos o que você faz, elas estão mais preocupadas não com as tarifas, mas a FDA, que aponta para coisas como o Repamune, a incapacidade dessa empresa de obter a aprovação de seu medicamento para quem sofre de melanoma, apesar dos dados que mostravam que ele poderia salvar vidas, e uma série de outros medicamentos com os quais estão preocupados, perguntando-se se vale a pena investir dinheiro quando esta não parece ser uma agência que está tão disposta a aprovar determinadas terapias quanto antes. O senhor compartilha dessa preocupação? Veja,
A inovação dos Estados Unidos está prosperando. A ciência está tendo impactos profundos. As coisas que estão surgindo nos laboratórios neste momento e as recentes aprovações de medicamentos, observando algumas dessas doenças raras que estão sendo tratadas usando CRISPR e terapia celular, não há dúvida de que essas inovações continuarão a transformar e atender às necessidades não atendidas dos pacientes no mercado aqui nos Estados Unidos. Acho que esse é o fator em que devemos ficar de olho. Não são apenas as tarifas que estão causando preocupação, porque, novamente, pode-se argumentar que há muita favorabilidade para isso. Durante a Covid, descobrimos que nossa segurança nacional estava em risco, porque descobrimos que a indústria farmacêutica estava terceirizando grande parte de seu estágio inicial e linhas de suprimentos para fabricar os ingredientes brutos, para poder fabricar produtos. E é bom para nós ter a fabricação nos Estados Unidos no que diz respeito a produtos farmacêuticos. Portanto, isso é bom. Mas quando você junta isso com alguns dos outros fatores confusos, ameaças ao financiamento do NIH, algumas mensagens confusas sobre o processo da FDA. Por um lado, estamos ouvindo notícias animadoras do Dr. Makri, que busca acelerar e facilitar o processo de aprovação de medicamentos. Isso é muito favorável para os investidores e para os pacientes. Mas, por outro lado, algumas situações confusas, como você apontou, com relação a qual é a mensagem e como as pessoas podem prever onde colocar o dinheiro do investimento. Bom, vamos ver onde isso vai dar, John. Obrigado por nos acompanhar para falar sobre suas primeiras impressões. John Flavin, da Portal Innovations, reinvestiu em biotecnologia. Você mencionou a Europa. Eu me pergunto se o Japão e a Coreia também estão protegidos por isso devido ao acordo que fizeram, aqueles acordos comerciais em que, teoricamente, as tarifas não aumentam. E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Interessante, né? Para pensar. Veja, não dá para fugir do fato de que tarifas são impostos pagos pelo contribuinte americano. Não tem como fugir dessa verdade irrefutável. Portanto, é fato que não se sabe se, a longo prazo, as fábricas de medicamentos vão se mudar para os Estados Unidos e a eficiência dessa fabricação. Qual é o preço de fabricar isso nos Estados Unidos e qual o preço de fabricar, por exemplo, na Índia, né? Existe essa questão, portanto isso pode, inclusive a fabricação sendo lá, apesar de gerar alguns empregos, elevar o preço do medicamento. Porém, contudo, todavia, por conseguinte, o que com certeza nós sabemos é que no ponto imediato o preço deve subir. Por quê, pessoal? Porque tarifas são impostos pagos pelo contribuinte americano. Dá uma olhada na explicação do professor Just Wolfer sobre como funcionam as tarifas. A tariff is a tax. It's a tax on Americans. There's no dispute about that. If you impose high taxes, you'll get a lot of tax revenue. The real question is this a tax that is equitable? Well, no, this is a tax that's going to be paid by working and middle-class Americans more than the rich. Is this a tax that's efficient? No, it's going to distort all sorts of things. And is this a tax that's in Americans' best interest? Well, when I look at the new special Brazil insurrectionist defense fund that we're paying for, no, I don't think that's in America's best interest either. Então, galera, não tem como fugir dessa realidade. Portanto, realmente me aperta o coração de pensar no número de pessoas que vão sofrer por não conseguir pagar pelos seus medicamentos nesse primeiro momento e qual será o resultado disso para o conjunto dos trabalhadores daquele país. Enfim. Comenta aí, pessoal, qual a opinião de vocês sobre esse tema. Vocês acham que existe alguma chance disso dar certo? E, enfim, qual a sua opinião sincera? Enfim,